solos estratificados, né? A estratificação acontece em diferentes cenários, né? O terreno natural ele já é por si só estratificado. Muitas vezes a gente tem a ocorrência, né, de diferentes camadas. Essas camadas elas podem estar estratificadas de acordo com materiais diferentes ou então de acordo com o estado do solo, né? Quando a gente tem camadas com um grau de compactação diferente, né, com peso específico diferente, a gente tem uma permeabilidade diferente, né? E quando a gente vai construir também uma obra de terra, como uma barragem, por exemplo, nós precisamos fazer a compactação dessas camadas. E cada camada, assim como numa rodovia, por exemplo, né, ela pode acabar com graus de compactação diferentes. Se esses graus forem muito distintos, nós vamos ter materiais com comportamento hidráulico diferente. Basicamente, né, quando a gente estuda a estratificação dos solos, dois cenários podem acontecer, né? Esses solos eles podem estar associados de maneira em série ou de maneira em paralelo, assim como a gente estuda lá na elétrica, né? Nesse caso, a gente tem então, quando ele está em série, a gente tem um fluxo que ele é perpendicular à estratificação. Quando eles estão em paralelos, o fluxo ele é paralelo à estratificação. O comportamento da água nesses dois casos é muito diferente, né? Tanto é que quando está em série, né, quando eles estão aqui com fluxo perpendicular, o que acontece? A vazão que entra no sistema é a vazão que sai do sistema, obviamente, né? E essa vazão é a mesma em todos os solos. Porque tudo que passa em cada trecho tem que passar nas camadas. Toda a água que passa no sistema tem que passar pela camada B e passar pela camada A. Então eles têm vazões que são iguais. Já quando a gente tem solos com fluxo em paralelo, nós temos gradientes que são iguais. Eles vão ter vazões diferentes, porque a depender da permeabilidade, mais água pode passar por um caminho do que por outro. Isso faz com que as vazões sejam diferentes. Mas a soma delas tem que dar a vazão total, pelo princípio aí da continuidade, né? Que é o que vai sair do sistema. Só que nesse caso, o que vai ser igual vai ser a perda de carga, porque a perda de carga, né? Aliás, o gradiente é a perda de carga sobre a espessura do solo. Como eles têm a mesma espessura, mesmo comprimento, perdão, que é o L, né? E eles vão ter a mesma energia disponível, eles vão ter gradientes iguais, apesar de terem vazões diferentes. Então, basicamente, para a gente poder calcular o fluxo, né, a vazão que passa, numa situação dessas, né, quando a gente tem solos estratificados, tem dois métodos. O primeiro método é o método do K equivalente. O método do K equivalente é eu fazer uma espécie de média ponderada entre as permeabilidades de cada solo. Quando eu tenho quando eu tenho solos em série, né, que o quociente é perpendicular, né, o fluxo é perpendicular, o quociente, né, o K desse método perpendicular, vai ser o somatório das espessuras das camadas aqui na vertical, dividido pelo somatório das razões entre espessura e permeabilidade de cada camada. Já quando a gente tem paralelo, vai ser o somatório, né, do produto da espessura pela permeabilidade de cada camada dividido pela soma das espessuras. Então, é uma espécie de média ponderada que a gente faz. E aí, quando eu faço esse método K equivalente, eu transformo o sistema que tem 2, 3, 5 solos em um sistema que tem um solo só, cuja permeabilidade é equivalente. Esse método aqui ele pode ser aplicado quando a gente tem as áreas de fluxo, né, da seção transversal iguais.
que é o que acontece aqui, eles têm as mesmas áreas de fluxo. O outro método é o método da associação de solos, que consiste basicamente na compreensão, né, das equações que estão por trás, né, do sistema de equações que estão por trás. Bom, o método da associação de solos, então, é empregado utilizando-se da lei de Darcy, principalmente, né? Então, justamente pela explicação que comentei agora há pouco, quando a gente tem solos que estão associados em série, a vazão que passa no sistema é igual à vazão unitária, né, que passa em cada solo. Ela não muda, todas as vazões são iguais. Ao passo que, como as vazões são iguais e os solos têm Ks diferentes, aqui, voltar, tem os Ks ali, né, diferentes, no caso o Kb é muito maior que o K, ou seja, a permeabilidade aqui é muito maior do que a permeabilidade aqui, isso faz com que a perda de carga seja menor na região B e maior na região A. Ou seja, o A é como se fosse um solo mais argiloso e o B é como se fosse um solo mais arenoso. Num solo mais arenoso, a perda de carga vai ser menor, porque a água vai ter mais facilidade de passar. Já no argiloso vai ser muito maior, porque tem muito mais dificuldade. Então, a perda de carga total, né, que eu tenho no sistema, carga hidráulica total que eu tenho no sistema, ela vai ser dissipada um pouco no solo B e um pouco no solo A, né, mais no solo A nesse caso, de forma que a carga total é igual à soma das cargas dissipadas nesses trechos. Então, esse é o sistema de equação que eu uso quando estou com solos em série. Já quando estou com solos em paralelo, o sistema já é diferente. Como eu comentei com vocês, na hora que a água chega nesse dilema, né, uma porção do escoamento vai mais concentrada para o solo que é mais fácil passar, ou seja, a areia, vai passar muito mais água do que a argila. De modo que a vazão total que sai do sistema é igual à soma das vazões. Só que como eles têm a mesma altura, nesse caso, eles vão ter o mesmo gradiente, porque o gradiente ele é a energia disponível no sistema, né, carga hidráulica disponível, essa altura, dividido pela espessura de solo, comprimento, perdão. Como o comprimento de solo é o mesmo, né, a gente vai ter os mesmos gradientes, justamente porque as perdas de carga são iguais nos dois trechos. Então, para resolver um problema como esse, né, eu vou deixar para vocês um exemplo lá no SIGA. Né, basicamente, a gente vai resolver um sistema de equações. Bom, vamos agora falar em fluxo na vida real em duas dimensões. O fluxo em uma dimensão ele acontece, muitas vezes a gente simplifica o cálculo, né, para fazer o fluxo em uma dimensão só, mas os nossos sistemas eles são tridimensionais, né, e a gente reduz isso para um problema bidimensional. Né? Então, na prática, nós temos sistemas como os de barragens, né, no qual a gente tem diferentes materiais empregados e a gente tem fluxo em diferentes direções. Né? A gente sempre simplifica um problema, né, a maioria das vezes, quando é possível, a gente simplifica um problema que é tridimensional em um problema que é bidimensional. No problema bidimensional, a água ela pode escoar na direção X e na direção Y. Então a gente vai ter um problema de escoamento em duas direções. Essas aqui são as seções aí de alguns exemplos de barragem, onde a gente pode ver que pela coloração, né, que são materiais diferentes, com diferentes elementos. Na aula sobre barragem a gente vai entender um pouquinho mais como que funciona, né, os elementos que constituem uma barragem, mas por enquanto vamos nos preocupar com como que a água vai percolar nesse meio. Então, quando eu tenho um problema com duas dimensões, a água ela vai fazer alguns trajetos. E esses deslocamentos, eles têm componentes em x e em y. Né? No caso aqui nesse sistema, em z, né? Que é o sistema aí da profundidade. Em x e em z. Bom, além disso, a água percolando, ela vai tender a empurrar as partículas, podendo ocasionar alguns problemas que a gente vai estudar mais para frente, que é o piping, por exemplo.
da partícula ser levada embora, e ela também vai exercer uma sobrepressão nos pés das minhas estruturas, né? Então, uma pressão vertical por conta desse escoamento, né? Na verdade, é por conta da poropressão que existe. Vai existir uma pressão neutra que vai tender a empurrar a minha estrutura, né? E essa pressão é tão maior quanto maior seja o nível aqui de montante que eu tenho, né? Que vai ser, na verdade, quanto maior seja a diferença de nível, né? O nosso ΔH, as cargas do sistema. Bom, isso é muito importante para a gente entender comportamento de barragens, comportamento de filtros, comportamento de drenos, né? No caso aí de escavações, como a gente pode ter um exemplo aqui de uma escavação de um edifício, né? A gente precisa entender esse fluxo. Muitas vezes a gente precisa bombear no caso de uma escavação, né? Fazer uma drenagem. A gente, através desse fluxo, pode trabalhar com rebaixamento dos lençóis freáticos, né, eventualmente aí para melhorar o comportamento mecânico também, de algum ponto. E para a gente entender os tipos de fluxo, eu quero mostrar para vocês primeiro aqui um exemplo. Os fluxos eles são basicamente classificados em dois tipos, né, fluxos confinados e fluxos não confinados. Fluxos confinados, eles acontecem sempre sobre a ação da pressão neutra, né? De maneira geral, são fluxos semelhantes à primeira imagem, no qual a gente tem o nível de montante, o nível de jusante, o nível está aqui em cima, nível de montante, nível de jusante, e o meu fluxo vai acontecer sempre com a presença de pressão neutra entre uma estrutura. Aqui tem um paramento de concreto, né, uma estrutura de contenção, pode ser uma estaca, né? A gente tem ali um paramento e o fluxo está acontecendo no subterrâneo, mas sempre com a presença das cargas hidráulicas de montante jusante. Já o fluxo não confinado, ele é não confinado porque em algum ponto desse fluxo a gente tem a presença de uma linha freática. Linha freática é aquela última linha do meu fluxo que está em contato com a atmosfera. E uma linha que está em contato com a atmosfera, a gente sabe que a pressão neutra é nula. Então, nos fluxos não confinados, a gente tem uma linha freática, que ela é importante a gente determinar porque é a linha da pressão nula. Vamos aqui ver alguns vídeos, então, de alguns exemplos desses dois fluxos feitos em laboratório, para a gente estudar como que é o comportamento da percolação da água. Primeiro exemplo aqui, basicamente é uma areia, deixa eu tirar o som. E nesse sisteminha, ele foi construído, né, um fluxo confinado, tem uma placa de acrílico aqui, né, que justamente ela está representando para a gente o paramento, né? E aqui do lado a gente tem a elevação do nível freático de montante. O fluxo então vai acontecer de montante para jusante. E aí aqui que o professor ele coloca uma espécie de pigmento em alguns pontos, bem aqui na superfície, ele injeta ali os pigmentos e com o aumento aqui, com o fluxo acontecendo, a água ela começa a percolar e o caminho que ela vai fazendo vai sendo tingido por esses pigmentos. A gente consegue já observar nessa imagem, né, que cada ponto tem uma trajetória específica, né, um caminho específico que vai seguir, uma linha que vai seguir. Então, toda água que passa por aquele ponto, ela vai seguir aquela linha. As linhas, elas têm comprimentos diferentes, né? Quanto maior ali o comprimento, mais demorado é para o fluxo ser realizado. E existem infinitas linhas, né? Porque cada ponto ele gera uma linha, que só foram desenhadas três, mas existem infinitas linhas que podem acontecer no fluxo. E as linhas em geral de um fluxo confinado dessa maneira têm essa configuração. Abaixa e levanta. Baixa e levanta. Então tem hora que o fluxo
ele é um fluxo mais descendente, tem hora que ele é um fluxo mais horizontal, e no final ele se torna um fluxo mais ascendente. Já aqui a gente tem o exemplo com um fluxo não confinado. A mesma ideia, foi construída uma barragem, né, tem um enrocamento ali protegendo, e agora vai ser inserido alguns tubinhos que tem uma tinta, né, e à medida também que a água for percolando, ela vai levando essa tinta. Então, ali em algum ponto do nosso montante, outro ponto, vamos ver aí o comportamento que vai ter das linhas. A gente consegue ver que tem também um efeito ali de difusão, né, que a concentração da água atingida é maior do que a água sem tinta, então acaba migrando um pouco dos pigmentos. Mas vamos nos ater principalmente ao contorno principal aqui, né? Tirando um pouco esse efeito aí de difusão. A gente consegue ver que também existem linhas, né? As linhas já são um pouco diferentes porque a obra, né, a estrutura já é diferente. Mas existem então várias linhas migrando de montante para jusante, né, até um ponto máximo que seria a nossa linha freática. Bom, para poder então calcular, né, o fluxo em três dimensões, a gente precisa apenas resolver essa equação diferencial simples, né? Na verdade, essa aí é a base teórica que a gente tem, que é uma equação que governa, né, como que se dá a variação da carga hidráulica, das diferentes cargas hidráulicas que nós temos nas diferentes direções, a partir das diferentes permeabilidades, né? São proporcionais aí ao tempo, né? Algumas funções aí que dependem aí de algumas propriedades do solo. Bom, dessa equação gigante, né, a gente faz algumas considerações, né, algumas premissas de cálculo, como, por exemplo, considerar o fluxo em duas direções só, considerando também, por exemplo, as permeabilidades, né, iguais. Então, ou diferentes, a gente vai entender isso ainda, né? Mas, basicamente, essa equação ela pode ser simplificada de acordo com uma série aí de hipóteses, se tornando o que a gente chama da equação de Laplace, né, que basicamente estuda como que a energia varia num fluxo bidimensional. Teoricamente, quando a gente resolve essa equação, a gente consegue calcular qual que é a trajetória do fluxo. Essa é uma equação que ela é uma equação diferencial, né? Vocês podem observar que é uma equação parcial, justamente porque as cargas hidráulicas elas não são constantes, elas são funções. Cada ponto que eu tenho no meu sistema vai ter uma carga hidráulica diferente, que é o que a gente calculava ali na permeabilidade. Então, nós temos aqui uma equação diferencial. Uma equação diferencial, lá do cálculo, a gente sabe que a solução de uma equação dessa é uma função. Na verdade, uma família de funções. Então, basicamente, resolver uma equação dessa de Laplace é determinar a família de funções que descrevem o fluxo. Como esse processo numérico é realizado no computador, né, quando a gente vai usar um software, por exemplo, mas para nós, meros humanos, mortais, que vamos fazer aí na mão algumas coisas, né, muito tempo se utilizou e ainda se utiliza o artifício das redes de fluxo, né? É uma solução gráfica e é uma solução muito bonita para esse problema, né? A solução dessa equação, ela vai gerar um conjunto de famílias. E essas famílias, elas de equações, essas famílias de funções, perdão, elas têm uma propriedade específica,
que elas são funções que são ortogonais entre si, né, por conta aí da matemática por trás. Basicamente, existe dois conjuntos de funções: os conjuntos das linhas de fluxo, que aqui está em azul, e os conjuntos das linhas equipotenciais. Então, resolver essa equação, na verdade, é tentar encontrar as funções que descrevem esse fluxo, que são funções de linhas de fluxo e funções de linhas equipotenciais. O método que nós vamos utilizar aqui, né, pelo menos na parte inicial da disciplina, é o método das redes de fluxo, né, que são métodos gráficos, né? Então, essas funções elas são determinadas graficamente, geometricamente. Então, a gente constrói as linhas de fluxo de um problema, a gente constrói as linhas equipotenciais desse problema, e a gente consegue calcular a vazão, as propriedades hidráulicas, né, as cargas hidráulicas em cada ponto, de acordo com o que a gente chama de rede de fluxo. Rede de fluxo, então, é o conjunto das linhas de fluxo e as linhas equipotenciais, e vão ser a solução gráfica dessa equação. Agora, o que são linhas de fluxo e o que são linhas equipotenciais? Vamos lá. Linhas de fluxo são justamente aquelas linhas que apareceram lá nos vídeos, né, que é a linha no qual a água ela vai percolar, né? Então a gente desenha as linhas de fluxo representando trajetórias da água. Aqui a gente tem um exemplo já da rede montada, né, como que ela fica, o aspecto que ela fica. Tem alguns critérios para a gente poder desenhar essa rede, né, que eu vou comentar alguns deles. Aqui na disciplina, a gente, como é uma revisão, a gente vai estudar como interpretar as redes. A gente não vai precisar fazer na mão. A gente vai precisar ver se a rede faz sentido ou não. As linhas de fluxo, então, representam os caminhos que a água vai fazer, né? Então, são as linhas em azul, né? Todos os pontos que a trajetória, né, de um pontinho de água vai fazer naquele caminho. Reparem que a gente tem a primeira linha de fluxo que está contornando aqui a estrutura, é sempre essa que está contornando, a primeira. E a última linha de fluxo que a gente vai ter é a última linha no qual pode passar água, que é justamente a linha imediatamente tangente à superfície, que ainda pode passar água. E aí as linhas intermediárias a gente vai aprendendo a construir, né? Existem algumas regras para construir. Já as linhas equipotenciais, elas são a união de pontos que têm a mesma carga total. Ou seja, mesmo H. Como assim? Ao longo do fluxo, cada ponto vai alterando a sua carga total, porque vai havendo ali a perda de carga por conta do fluxo atritivo, né? Então vamos supor que os pontos eles estejam todos inicialmente, deixa eu ver uma cor, acho que essa aqui aparece. Supor que todos os pontos estejam com 100 de carga hidráulica. Eu vou analisando, aqui também tem um. Eu vou analisando como que essa carga vai se dissipando. Em determinada região, nessa linha, eu determinei que esse ponto aqui, ele está com 90 de carga. Na outra linha, eu determinei que esse ponto está com 90. Nessa aqui, o 90 já está um pouco antes, aqui o 90 está aqui, o 90 está aqui. Quando eu uno todos os pontos que têm a mesma carga hidráulica total, eu tenho uma equipotencial. Repare que esse equipotencial de 90 vem até aqui, tá? Aqui já é de outra linha, que é dessa linha aqui do final, tá bom? Não passa aqui dentro, não. Só até aqui. E por aí vai. Se eu pegar o ponto que tem, sei lá, 80, todos que têm 80 vão ser também uma linha equipotencial. Então, todas as linhas equipotenciais têm equi de igualdade e potencial de potencial hidráulico, têm o mesmo potencial hidráulico, né? Então, são linhas aí que nós utilizamos para calcular perdas de carga, calcular cargas hidráulicas, tá bom? E aí o que acontece? Tanto as linhas de fluxo quanto equipotenciais, elas têm que ser ortogonais entre si, por conta das restrições matemáticas da equação, porque elas são soluções gráficas de uma função, né? Então, apesar delas terem o aspecto curvo, no ponto que elas se cruzam, elas sempre são perpendiculares. Sempre, sempre, sempre. Sempre tem que ser perpendicular,
por conta da restrição ali do problema que a gente tem. E aí vocês podem ver que nessa imagem também tem algumas informações escritas. Canal de fluxo e queda equipotencial. O canal de fluxo é o trecho definido por duas linhas de fluxo, né? Então esse é um canal de fluxo, esse é um canal de fluxo. Como se fosse um riozinho, uma faixa. Então quantas faixas de fluxo nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então tem cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco canais de fluxo. Bom, então, da mesma maneira que nós temos, né, as faixas que definem os canais de fluxo, nós temos também faixas que definem quedas equipotenciais. Né, quedas equipotenciais são justamente as distâncias que nós temos entre duas linhas equipotenciais consecutivas, né, são essas faixas. Nesse exemplo tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 quedas equipotenciais. Bom, e quais são as condições que a gente tem no traçado, então? A vazão por unidade de comprimento, nós admitimos, né, que em cada uma dessas linhas de fluxo ela é constante, né? Em cada canal de fluxo aqui nós temos vazões constantes, e a gente chama isso de NF, o número de canais de fluxo. Da mesma maneira, né, a gente chama de ND ou NE as faixas que a gente tem entre duas equipotenciais, né, que são as quedas equipotenciais. E nós definimos, né, que cada equipotencial é uma linha que liga, né, todos os pontos que têm a mesma carga total. As linhas de fluxo não se cortam, né, então se eu tenho duas linhas de fluxo, elas não podem se cruzar. Por quê? Se elas se cruzam, um ponto, ele não pode pertencer a dois caminhos diferentes, né? Por isso que as linhas de fluxo nunca podem se cruzar. Da mesma maneira, linhas equipotenciais não podem se cruzar pela mesma ideia, né? Se uma linha define carga 100 e a outra define carga 90, se um ponto ele está se cruzando, né, ele vai ter carga 100 ou 90. Isso não faz sentido, né? Então elas não podem se cruzar também. Só que entre linha equipotencial e fluxo, elas se cruzam e se cruzam com 90 graus. Uma rede de fluxo deve possuir, então, né, essas regiões, esses cruzamentos, o mais quadrado possível, né, que a gente dá para ver que alguns círculos podem ser circunscritos, né, inscritos aí, na verdade, em cada região. Nesse exemplo, então, nós temos uma, duas, três, quatro canais de fluxo e um, dois, três, quatro, cinco, seis quedas equipotenciais. Bom, aqui temos exemplos de traçados errados, né? Redes de fluxos erradas. Por que estão erradas? Nessa primeira aqui, ela não está muito quadrada, como dá para ver, né? E além disso, a gente tem linhas de fluxo se cruzando, que não pode acontecer. Linhas de fluxo não pode aparecer e sumir do nada, nem se cruzar aqui também. Já nesse segundo exemplo, a gente tem equipotenciais se cruzando. Além disso, a gente tem retângulos muito compridos e tortos, né? Não está muito bem traçado. O potencial aqui também está errado, se cruzando. Por que que é importante fazer um traçado bom? Porque é a partir do traçado bom que nós conseguimos calcular e resolver o problema de fluxo. Se o traçado é ruim, sua solução vai ser ruim. Se o traçado é bom, sua solução vai ser boa para o problema aí de determinar fluxo e cargas hidráulicas durante todo o fluxo bidimensional. Aqui nós temos exemplos corretos. Então aqui a gente tem um fluxo que é confinado, né, representado aqui por exemplo uma barragem de concreto. Então o fluxo ele vai passar só pelo subsolo. A gente pode ver que conforme, né, nessas regiões retas, conforme maior seja essas regiões, a tendência é que formem realmente quadrados, né, próximos ali de alguma perturbação que a rede ela se deforma um pouquinho, mas em trechos retos, uma boa rede de fluxo, né, ela vai ter esse formato quadradinho.
assim como esse caso aqui. A gente consegue ver uma boa rede de fluxo. Né? Aqui outro caso que a gente tem já uma barragem, né, com uma seção um pouco mais diferente, mas também uma rede de fluxo bem traçada. Em geral, a rede de fluxo vai seguindo o contorno ali do subsolo, né? E aqui também uma rede de fluxo bem traçada. Todos os fluxos confinados. Vamos fazer um exemplo de contagem. Ó. Essa rede de fluxo aqui do primeiro tem 4 canais de fluxo. E quantas quedas equipotenciais nós temos? 15. E esses números são importantes, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Como que a gente usa ele nos cálculos. Relembrar, na verdade, né? E aqui nós temos fluxos não confinados, né? Onde a gente tem a presença da freática. Linha freática aqui, que é a última linha de fluxo. Exemplos também de redes bem traçadas. Reparem que dependendo do que tem dentro de uma barragem, o formato ela vai mudar um pouco. Quando não tem nada, né, a rede de fluxo ela atinge ali o pé de talude. Em geral, isso aqui é ruim, é um problema para as obras que a gente vai estudar, né, justamente porque a gente tem muito problema ali de instabilidade, né, uma barragem bem crítica, porque a água ela vai tender a romper, né, o solo, levar o solo embora e romper bem no pé do talude pode causar uma ruptura. Então a gente instala o que a gente chama de filtros, né? Filtros são solos com mais permeabilidade, né? Que acabam conduzindo e direcionando esse fluxo. Então aqui tem um filtro horizontal, aqui tem um filtro de pé, triangular. A presença de um filtro, então, acaba deslocando um pouco o comportamento ali da nossa rede de fluxo, né? Acaba, entre aspas, puxando um pouco para que ela não chegue até o final do talude. Por isso, todas as barragens elas têm filtros. Tem um monte de filtro. Também vamos ter uma aula para falar sobre isso mais para frente. Bom, pessoal, então como que a gente vai calcular a vazão, né, numa rede de fluxo? Basicamente, calcular a vazão é a gente calcular uma espécie aí de lei de Darcy adaptada, né? Então, a nossa expressão para calcular a vazão numa rede de fluxo é essa aqui, onde o K é a permeabilidade, o ΔH é a energia que nós temos para ser consumida, NF, o número de canais de fluxo, e ND, o número de quedas equipotenciais. Vamos então aplicar isso no exemplo. Nesse exemplo, vocês podem observar que nós temos 4 canais de fluxo e 6 quedas equipotencial. Né? A permeabilidade é igual em todas as direções. Bom, a gente já sabe que o ΔH é a diferença da energia de montante e jusante, né, das cargas de montante e jusante. Em montante e jusante, já entendemos também que, como está em contato com a atmosfera, a pressão sempre é zero. Então, o que, que sobra na carga? A altura. Então, basicamente, calcular ΔH é ver esse desnível. Né? Se eu tenho 60 e 20, meu desnível é de 40 metros. Então, vamos calcular, então, qual que é o nosso fluxo. Qual que é a vazão que passa. A gente sempre tem que tomar cuidado de colocar tudo em metros aqui nessa fórmula, tá bom? 0,01 vezes 40 dividido por 6 vezes 4. Então, a vazão que passa 0,267 metros cúbicos por segundo por metro de barragem. Por que por metro de barragem? Porque lembra que a gente sempre precisa de uma área, né? Na lei de Darcy a gente tem uma área aqui. Essa área, ela é considerada nessa fórmula como a área de 1 metro. Né? Essa seção que tem 1 metro que vai produzir essa área. Então a água está passando por aqui. Então o que a gente calcula com essa fórmula é quanto que passa em 1 metro da barragem. Se nós temos 10 metros de barragem,
Para a gente saber a vazão que passa total, é só a gente multiplicar essa vazão por 10 metros. Então, temos 2,67 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão que passa na barragem. É muito comum que a gente transforme isso numa vazão diária, né? Então, por dia, quanto que passa, né? Qual que é a vazão que passa nessa barragem? Então, é 267 metros cúbicos por segundo. Eu vou transformar isso em dias, né? Então, um dia tem 86.400 segundos. Então, segundo corta com segundo. A vazão vai ser 230.400 metros cúbicos por dia. Um dia, então, vão passar 230.400 metros cúbicos. Essa é a vazão que passa na barragem. E agora, para a gente poder calcular as cargas hidráulicas, né? Já deixei aqui circulado para vocês, que é essa expressão, né? Essa expressão que a gente vai usar. Para as cargas hidráulicas, a gente usa a mesma ideia que a gente aprendeu na aula passada, né? Que é justamente a ideia da equação de Bernoulli. E a equação de Bernoulli eu preciso saber o que? As perdas. Como que eu vou calcular a perda? A gente vai usar o conceito, então, da perda por queda. Por quê? Nessa barragem, a gente tem 40 metros de energia para ser consumida no solo. A gente sabe que as linhas equipotenciais, elas mostram, né, linhas que têm a mesma energia. Então, o número de quedas equipotenciais que eu vou ter, depois que eu passar todas essas quedas e essas quedas são iguais, eu vou ter consumido toda a minha energia, né, toda a minha carga hidráulica. Então, para eu saber quanto que eu perco em cada trecho de queda, eu vou fazer a energia total dividido pelo número de quedas, né, o número de quedas equipotenciais, que é o ND. No nosso caso aqui, ΔH vai ser os 40 metros divididos por 6 quedas. 40 dividido por 6, temos 6,67 metros de energia que eu perco em cada queda equipotencial. Para eu saber então quanto que eu perdi no trecho, é só eu saber, né, quantas quedas eu precisei até chegar no meu ponto. Vamos calcular então alguns pontos aqui. Vou colocar então o ponto A, que está aqui. Vou colocar que o ponto A está a 12 metros de uma referencial, esse aqui zero. Vou colocar um ponto B aqui, que está a 5 metros de uma referencial. E vou colocar um ponto C aqui, que também está a 12 metros do referencial. Vamos ver em cada ponto, então, como fica. Ponto A. Bom, no ponto a energia que tem no ponto A é igual à energia que tem em montante menos as perdas. A energia que eu tinha em montante é 60 metros, que é a energia que eu tenho no sistema, né, aqui em montante. Daqui para cá eu não perdi nada. Eu vou começar a perder só quando eu entrar no solo. Né? Para eu calcular então as perdas, eu preciso saber quantas quedas nós tivemos. Então, perdas vai ser sempre o número de quedas vezes o nosso ΔH. Eu tive, então, uma queda e meu ΔH é 6,67. Então, eu perdi, nesse trecho, 6,67 metros. Então, a energia total no ponto A é o 60 menos 6,67. 53,33 metros. Essa é a carga total no ponto A. Se a carga altimétrica no ponto A é 12 metros,
A piezométrica vai ser 41,3 metros, porque vai ser a diferença, como a gente fez aí na última aula. A poropressão vai ser 413 kPa, né, que é só multiplicar por 10. Ponto B. No ponto B, mesma ideia. Energia do ponto B, agora eu sempre vou pegar montante como referencial, que é bem mais fácil. Vai ser a energia de montante menos a perda que eu tive de montante até o ponto B. A perda vai ser igual. Esse trecho aqui não perde, e aí eu começo a contar as quedas. Uma queda, duas quedas, três quedas, quatro quedas. Quatro quedas vezes 6,67. 26,68 metros. Então, a energia do ponto B vai ser 60 menos 26,68, 33,32 metros. A altura do ponto B é 5 metros. A pressão, então, vai ser de 28,32 metros. A poropressão naquele ponto, então, vai ser de 283 kPa. Ponto C. Bom, acho que já deu para entender, né? As perdas do ponto C. Agora vai ser fracionário, porque ele está no meio do caminho. Vamos contar lá. Um, 2, 3, 4, 5. E aí, aqui seria o 5. E aqui seria o 6. Ele está no meio do caminho. Então, a gente pode considerar que é meia perda. Então, seria 5,5. 36,69. Então, a energia total do ponto C vai ser montante menos isso, né? Que vai dar 23,3 metros. Né? Como a altura do ponto C é 12 metros, a energia, a carga piezométrica, vai ser de 11,3 metros. E a poropressão de 113 kPa.